E eu queria compartilhar com você, de uma forma bem rápida, bem resumida, algo que Deus tem trabalhado no meu coração nesses últimos dias, e eu preguei isso agora no culto das 17 horas. A Bíblia nos conta algumas histórias. Nos conta histórias de pessoas que desistiram, nos conta histórias de pessoas que venceram, nos conta histórias de pessoas que tiveram grandes desafios. Mas são histórias bíblicas de coisas que já passaram e de pessoas que já sofreram de algumas situações. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: você é uma pessoa que já desistiu de alguma coisa? Você é uma pessoa que talvez tenha desistido de algo na sua vida? Será que você, no passar dos dias, você tem desistido de algo? Abrido mão de alguma coisa? Você que está aqui, você que está em casa, nos vendo agora, pela live do culto. Será que você já tem desistido de alguma coisa? Algo que você diz assim: eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais para onde ir, não tenho mais um direcionamento. Eu já desisti, pastor, eu já desisti de conseguir isso, eu já desisti de me formar, eu já desisti do meu casamento, eu já desisti de algo. Tem alguma coisa na sua vida que você já tenha desistido e já tenha dito assim: olha, eu nem penso mais nisso, pastor, eu nem penso mais nessa situação, nem penso mais em conseguir alguma coisa. Eu me lembro de um irmão que ele tinha um sonho de dirigir, e ele dizia para mim: pastor, eu tenho sonho de dirigir, mas eu não consigo dirigir. E eu: mas irmão, você tem que aprender. Vai entrar na autoescola. Pastor, eu já fiz autoescola já por quase 2 anos. Fui fazendo, e fui rodando, e fui fazendo. Eu não consigo dirigir. Eu disse para ele: então fazer o seguinte, eu vou sair contigo, eu vou te ensinar a dirigir. Não, pastor, capaz. E eu pensei, comigo, eu quero fazer o bem, mas de nada, eu vou fazer o mal, porque eu não tenho autorização para isso. A polícia me pega com ele dirigindo, vai dar um problemão. Eu disse assim: não, vou fazer melhor, eu vou orar por ti. É melhor eu orar e resolver o teu problema do que eu me meter a besta de ensinar a dirigir. E ele: é, pastor, eu 50 e poucos anos. Orei por ele. Ele foi lá e tirou a carteira. E ele diz: pastor, foi um sonho. Eu pensei que eu nunca ia conseguir dirigir. E agora há poucos dias ele comprou um carro. Ele não é daqui, eu não tenho muito contato com ele, mas lá no Facebook ele manda mensagem para mim: pastor, comprei o carro. Lembra, pastor, que o senhor disse que eu comprei um carro? Comprei meu carro. Eu disse: que bênção. Um sonho que para nós talvez, eu tenho um carro, a gente dirige, né? Mas para ele era o desafio dele. Qual é o seu? Qual é o nosso? Qual o desafio que nós temos? O que nós temos abrido mão? A Bíblia conta a história de uma mulher que morava em Sunem. Por isso que ela é conhecida na Bíblia como a mulher sunamita. Diz que essa mulher, ela era uma mulher muito rica, tinha muitas posses, tinha muito dinheiro. Mas a Bíblia conta que ela não tinha filhos. Ela não podia ter filhos, ela não conseguia ter filhos. E agora o tempo já passou, ela já tinha uma idade um pouco avançada, e o seu esposo já era um homem bem idoso, bem avançado de idade. Então a probabilidade deles terem filhos era praticamente zero. Não havia essa possibilidade. Mas a Bíblia traz algumas informações importantes. Primeiro, que ela era muito rica, tinha dinheiro. Então certamente ela já tinha recorrido a tudo que era possível para poder ficar grávida. E agora chegou então o diagnóstico: não tem como, não vai dar, nem tento novamente. E essa mulher diz que ela tinha sua casa,
e ela então preparou um quartinho para o profeta Eliseu. E toda vez que o profeta Eliseu passava por Sunem, o profeta podia dormir ali, porque ela chega para o seu esposo e diz: olha, eu estou vendo que esse homem, que esse profeta é um santo homem de Deus. A gente tem que abençoar ele. O coração dela era um coração abençoador. E ela prepara então um quartinho lá em cima, coloca lá uma cama, coloca uma mesa, coloca uma cadeira, coloca uma lamparina, para que toda vez que ele passasse por Sunem, antes de ir para a casa dele, ele pudesse então dormir, se alimentar. Então, com certeza, era uma pessoa rica. Então, com certeza, quando eles chegavam lá, tinha um café, tinha uma janta, né? Tinha uma alimentação para eles. Com certeza, a Bíblia não traz esse detalhe, mas nós conseguimos, com certeza, deduzir, né? Que pelo fato de ser uma pessoa rica, de ser uma casa com abastâncias, né? Com certeza, tinha lá um café, tinha tudo de bom. E um certo dia, eu acredito, talvez, que num desses momentos, né? De mesa farta e tudo, Eliseu pergunta para o seu ajudante, Gezi: vem cá, o que a gente pode fazer por ela? Vai lá ver o que a gente pode fazer. E ela dá uma resposta, ela diz: olha, eu não estou precisando de nada. Eliseu, não tem nada que a gente possa fazer por você, podemos interceder diante do rei, porque Eliseu tinha um contato com o rei muito próximo. Eliseu e o rei tinham um contato muito grande, porque ele era o homem de Deus que levava as mensagens do Senhor. Por várias vezes, Deus avisou ao rei através do profeta, dizendo: olha, não vai por tal lugar, porque lá tem uma emboscada. E o povo de Israel ia por outro, e os inimigos ficavam lá, né? Os assírios ficavam lá. E isso provocou a ira do rei do rei Ciro, né? O rei da Síria. Por quê? Porque toda vez que ele ia contra o povo de Israel, Deus revelava através de Eliseu aonde que os inimigos estavam. Então sempre Israel se saía bem, né? Estava fazendo os inimigos de bobo. Então eles tinham uma ligação muito grande, o profeta e o rei. E agora então, e ele diz: olha, quer que eu peça alguma coisa para o rei, ao teu favor? E ela diz, a resposta dela é: não preciso de nada, eu estou bem aqui no meio do meu povo. Não preciso de nada, eu não preciso de nada. Ela não tinha filhos. Uma mulher judia não ter filhos era o cúmulo, era a última, era a pior coisa que tinha. Por quê? Porque a sua geração iria terminar. O nome daquela família não iria continuar, aquela descendência ia acabar ali. Mas quando ela diz: olha, não preciso de nada, não tenho nada, isso nos mostra que ela estava conformada com a situação a qual ela estava vivendo. Ela já tinha se acostumado com aquela situação. Para ela aquilo já estava decidido. Então, o profeta chama o moço Gezi e pergunta: vem cá, mas tem que ter alguma coisa. E Gezi disse: olha, profeta, é o seguinte, eu notei uma coisa, que ela não tem filhos. Essa casa é uma casa sem criança. Não tem brinquedo, não tem berço, né? Não tem um quarto de criança, não tem aquela correria que às vezes a gente reclama, né? Nós reclamamos às vezes, né, dos filhos chegar, largar a mochila num lado, sapato para o outro, casaco para o outro. Eles entram no banheiro, parece que um terremoto aconteceu lá dentro, né? É toalha pendurada, é cueca para um lado, é camisa para o outro, é sapato, meia, né? Só lá em casa, na sua não é assim. A gente entra no quarto deles e a gente diz: Jesus, me dá uma bússola para me achar aqui dentro. Mas eles são uma bênção, né? E a gente reclama às vezes disso. Mas nessa casa não tinha nada disso, irmão Marcos. Não tinha criança, não tinha alegria. E o profeta então chega, chama ela e diz assim: no ano que vem, nessa mesma época, você vai estar com o filho nos braços. E ela diz assim: não iluda a tua serva. Não me iluda com isso. Não me coloque uma falsa esperança. Não coloque uma esperança sobre mim que não existe, não me iluda. Não tem como. Profeta, ano que vem, nessa época,
você vai estar com um filho nos braços. E o que acontece no ano que vem nessa época? Ela está com um filho nos braços. Se cumpre. Talvez naquele momento algumas coisas na vida daquela mulher são resolvidas. A incredulidade talvez, não acreditar mais, né? Acreditar que talvez tem coisas que podem realmente mudar. Algumas coisas eu acredito que na vida da sunamita e do marido dela começaram a mudar. Aquela casa agora experimenta pela primeira vez um quarto de bebê, um andador, um carrinho, essas coisas, uma bola. Agora aquela casa começa a ter alegria, gritaria, choro, né? Fralda, todas essas coisas começam a acontecer naquela casa. E essa mãe agora ela é uma mãe satisfeita, ela é uma mãe completa, ela é uma mãe feliz, porque ela recebe agora algo que a Bíblia diz que é uma herança do Senhor, que são os filhos, que é um presente de Deus, que são os filhos. E agora essa criança está lá, e essa criança começa a crescer, e algumas coisas na vida dessa família têm que começar a mudar. Por isso que eu perguntei para você, o que você já deixou de sonhar? O que você já deixou de acreditar? O que você já abriu mão na sua vida? Do que? Do que você já abriu mão na sua vida? Já abriu mão de fazer uma faculdade? Independente da idade que você tem? Já abriu mão de abrir o seu negócio próprio? Porque já faliu 2 ou 3 vezes? Já desistiu do seu casamento? Só porque teve umas 2 ou 3 desavenças? Ou 4 ou 10? 5 casais aqui hoje falaram, e todos eles disseram praticamente a mesma coisa. Nós tínhamos desafios, nós tivemos problemas. O Rafa falou em tom de brincadeira, mas ele falou muito sério. Porque isso que o Rafa falou aqui, praticamente todos eles, eu tenho certeza que tiveram essa vontade de pegar o telefone e dizer: ei, pastor, não vai dar, vou inventar uma desculpa qualquer. Isso é muito comum, porque é desafiador. Mas eles venceram. Tudo se resolveu na vida deles? É claro que não. Eles têm muitos outros desafios, mesma coisa que eu e você. Mas eu não posso desistir, porque se eu desistir eu não vou conseguir vencer. Por isso que eu perguntei, você já abriu mão de alguma coisa? Você já desistiu de alguma coisa? Porque a única pessoa que tem o direito e pode colocar um ponto final na nossa vida, na nossa história, se chama Jesus. Nem você tem o direito de colocar um ponto final na sua história. Nem você tem o direito de dizer: não quero mais, não vou mais, não vou conseguir, não quero mais, já tentei várias vezes. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito. Somente o Senhor. Essa mulher, ela disse: olha, eu estou bem no meio da minha família, eu não preciso de nada. E Deus diz: tu precisa sim. Tem um sonho no teu coração de ter um filho. Você tem sonho de ser uma mãe, e eu vou realizar esse sonho agora na sua vida. Escute, eu não sei o que você tem deixado de sonhar, eu não sei o que você tem abrido mão, eu não sei o que você deixou para trás, mas o Senhor te diz nessa noite: não deixa de sonhar, não deixa de acreditar, não desiste, não desiste, não desista. Essa mulher então tem o seu filho, e o filho está lá brincando na casa, jogando bola, vaso quebrado, tudo acontece na casa. Casa com criança é assim. Aí o menino, ele está em torno de 7 anos por aí, e a história fala, Mike, que o menino vai para a plantação junto com o seu pai. O pai quer ensinar tudo para o filho. Imagina a alegria do pai, já idoso, já velhinho, né? Meu filho, que bênção, né? Todo mundo olhando: pô, tio velho, hein? Conseguiu, filho, com essa idade. Ele está lá, velhinho, feliz da vida. Daqui a pouquinho o guri começa com uma dor de cabeça forte.
E ele começa a gritar de dor de cabeça. Ele vai para casa, leva o menino para casa. Ele chega, a mãe dele pega: o que está acontecendo, meu filho? Daqui a pouquinho o menino morre nos braços da mãe. O menino morreu. Aquela mãe, e a Bíblia não nos traz detalhes. A Bíblia não fala que a mãe chorou. A Bíblia não fala que a mãe esperneou. A Bíblia não fala que a mãe gritou. A Bíblia não fala que a mãe entrou em desespero. Porque nós fizemos isso. Quando as coisas não saem como a gente quer, o que a gente diz? Meu Deus, mas por quê? E agora? Onde é que estava Deus? Por que Deus deixou? Por que Deus permitiu? O que adianta ir na igreja? Não é assim. O que mais que a gente vai falando? Vamos lá, né? O que adianta ser crente? Olha aí, ó, tudo dando errado. Estou fazendo tudo certo e tudo dando errado na minha vida. Não é assim que a gente faz. A maioria das vezes. Sunamita não fez nada disso. Ela foi no marido e disse: meu bem, eu preciso que tu libere um empregado e uma jumenta, que eu tenho que ir lá conversar com o profeta Eliseu. O marido diz: mas meu bem, hoje não é dia de ir, mas eu preciso ir. O marido não pergunta como é que está o filho, e ela não fala que o filho morreu. Ela sobe na jumenta, ela vai, e ela diz para o servo: olha, não para, vai direto, toca sempre, toda a vida, não olha para o lado, não para nem na sinaleira, vai embora sempre, engata uma primeira nesse jumento e vai. E eles vão em direção à casa do profeta, distância de um dia de caminhada, de um dia em cima do jumento, um dia inteiro. Quando eles estão chegando perto, o profeta olha, e o profeta chama Gezi e diz: Gezi, vai lá, é a sunamita que está vindo, vê se está tudo bem, pergunta se está precisando de alguma coisa. Gezi, irmãos, que era um atleta, porque o que tem de história de Gezi correndo na Bíblia não está no caderno, né? E ele está lá correndo, lá, e vai correndo, ele corre lá, ele correu atrás de Naamã, ele fez um monte de coisa, né? E ele está correndo, e ele chega lá: sunamita, está tudo bem? E ela: está tudo bem. Está precisando de alguma coisa? Precisa de nada. Tá, mas o que você quer? Eu quero, meu negócio é com o profeta, eu vou falar com ele, eu vim aqui conversar com ele. Tá, mas eu posso adiantar o assunto? Não, não pode adiantar o assunto, meu negócio é com ele. Chega lá na casa dos profetas, porque lá é o lugar onde todos os profetas estão sendo treinados. Gezi volta, chega com ela, e eu acho que Gezi vem correndo, vem atrás assim, faz o sinal para Eliseu, né? Deu ruim. Estou brincando, não fala isso na Bíblia, tá, gente? Eliseu: o que houve? E ela: por acaso eu pedi um filho para você? Eu te disse que estava tudo bem. Eu te disse que eu estava bem no meio da minha família. Eu te falei que estava tudo em ordem. Eu falei que estava tudo certo. Eu te pedi um filho. No mesmo instante, Eliseu: Gezi, vem cá, pega o meu cajado, bota aqui, vai lá, corre, vai correndo até a casa do sunamita, não fala com ninguém. Se alguém te cumprimentar, não cumprimenta. Se alguém falar com você, não fala. Corre lá, bota o meu cajado em cima do menino, vai lá, Gezi, corre. Gezi, irmãos, se lasca correndo, hein? Se vai. E a sunamita diz: eu não arredo o pé daqui se tu não for comigo. Eliseu tem que viajar. Eliseu vai com ela. Quando chegam na casa, está aquele barulho todo, vizinhança, amigos, aquela choradeira, o pai do menino, todo mundo. E agora o que vai? Chega a sunamita junto com o profeta. O profeta entra dentro do quarto, fecha a porta, se depara com o menino morto. Ele vai lá, deita sobre o menino, rosto, mãos, ele aquece o menino, ele começa a orar e nada acontece. Nada acontece.
Deus não responde, a oração não é respondida, e o profeta está lá dentro do quarto, sem resposta. Lado de fora, as pessoas falando, né? Isso aí não vai dar em nada. O que esse profeta está achando que é? Porque até então nunca ninguém tinha ressuscitado, gente. Nunca ninguém tinha voltado à vida. As pessoas estão lá fora, né? Em vez de estarem lá orando, intercedendo, estão lá dizendo: isso aí não vai dar certo não. Isso aí não tem o que fazer, e o profeta está lá dentro se quebrando. O profeta vai lá de novo, deita sobre o menino e começa a orar de novo, e o menino espirra 7 vezes. Sabe o que quer dizer 7 vezes o menino espirrar? Quer dizer nada. Eu não sei porquê, mas ele espirrou 7 vezes. Ele pega o menino, entrega para a sunamita e diz: toma, que está aqui o teu filho. Está vivo. Todo mundo olha, todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? O menino ressuscitou, estava morto, e agora o que houve? Olha o que Deus fez. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está trazendo sobre a vida dessa sunamita novamente a esperança que foi perdida. O que eu vejo que acontece com a gente de vez em quando é que nós confiamos em Deus de uma forma limitada. Nós colocamos limites para servir o Senhor, colocamos limites para adorar o Senhor, colocamos limites para Deus fazer coisas na nossa vida, e limitamos ao Senhor, limitamos a bênção dEle sobre nós, limitamos a presença dEle sobre nós, limitamos o agir dEle sobre a nossa vida, e colocamos limites, e dizemos para o Senhor: olha, Tu pode fazer, Tu pode realizar, mas somente aquilo que os meus olhos conseguem visualizar, conseguem ver. A sunamita, ela talvez não acreditava que algo poderia mudar aquela situação, que aquele filho pudesse novamente voltar à vida, porque o normal era o quê? O normal era enterrar aquela criança. Estão conseguindo ouvir? O normal era enterrar aquela criança. O normal era, quando aquela mãe chegasse, aquela criança está enterrada a 7 palmos debaixo da terra. Talvez isso fosse a ação e a atitude que qualquer um de nós iríamos tomar. Acabou, morreu, enterrou. Mas a sunamita, ela estava crendo em uma palavra que ela tinha recebido do Senhor. E essa palavra que ela recebeu do Senhor disse que ela teria um filho nos seus braços. E agora não era essa pequena situação de morte que ia mudar alguma coisa. Não era essa situação de morte que ia mudar, ia transformar alguma coisa. Mas ela estava crendo no Senhor. Quero encerrar dizendo para você o seguinte. Pode deixar virado, Rafa, para ela. Que só não vai acontecer na nossa vida aquilo que nós não crer. Só não vai acontecer na nossa vida aquilo que nós não acreditar. Porque se eu crer no meu Redentor, se eu crer no meu Senhor, Ele é o Deus que faz e que fará impossíveis das nossas vidas. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não possa realizar. Não há enfermidade que Ele não possa curar. Não há casamento que Ele não possa restaurar. Não há situação difícil que Ele não possa resolver. Ele pode fazer tudo. Qualquer coisa. Sabe por quê? Porque Deus está cuidando de nós. Se você acreditar nele, se você crer nele, Ele está cuidando de você.
Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando da sua família. Mas você tem que crer. O exército sírio cerca Israel. Quando cerca Israel, Eliseu chama a sunamita e diz: sunamita, foge para algum lugar, porque durante 7 anos vai haver cerco em Israel e vai haver fome nessa cidade. Deus cuidando de quem? Da sunamita. A sunamita cuidou do profeta. Agora é a vez do profeta cuidar da sunamita. 7 anos Ben-Hadad cercou Israel. Houve fome naquele lugar. Uma cabeça de jumento valia muitas peças de prata. Uma cabeça de jumento. O que se faz com a cabeça de jumento, gente? Como se fosse uma cabeça de boi hoje. Uma cabeça de boi hoje serve para fazer os embutidos, né? Valia muito dinheiro. Valia o valor de um salário de vários meses, porque havia fome em Israel. Passado esse tempo, Deus fez um milagre lá e os inimigos vão embora. E Deus faz um milagre, e quando a sunamita volta, tudo que ela tinha, ela perdeu casa, ela perdeu os seus bens, ela perdeu os seus terrenos, ela perdeu tudo, as suas plantações, tudo que ela tinha foi tomado, ela perdeu tudo, e ela volta agora para Israel sem nada, somente com um filho. E a Bíblia não fala, mas acredito que o esposo junto, a não ser que o esposo tenha morrido nesse meio tempo, porque a Bíblia não fala mais do esposo. E ela volta, possivelmente só ela, possivelmente o marido já falecido. E ela vai falar com o rei. E quando ela chega para falar com o rei, lembra do Gezi, o atleta? Está conversando com o rei. E na Bíblia não existe, com Deus não existe coincidências. O rei pergunta: ô Gezi, me conta um pouco das histórias de Eliseu, as coisas que ele fez, né? E Gezi, tem uma vez que ele ressuscitou um menino, vou contar para o senhor. E Gezi começa a contar a história do menino. Quem é que entra na porta? A sunamita e o menino. E Gezi, rei, é eles, ali ó, é esse guri aí, é esse piá aí. E o rei fala com a sunamita conta a história. E antes a sunamita tinha dito: eu não preciso de nada, não quero nada, eu tenho tudo, não preciso de ninguém. Agora a sunamita está chegando diante do rei dizendo: eu preciso que o senhor me ajude, eu não tenho onde morar, eu perdi tudo que eu tinha foi tomado. Há um tempo atrás eu falei para o profeta que eu tinha riqueza, que eu tinha tudo, que eu não precisava de ninguém, mas agora eu estou aqui numa situação que eu preciso. O rei olha para ela. Veja, irmão, se não é Deus cuidando, nos mínimos detalhes. O rei olha para ela e diz assim, chama um servo e diz assim: devolve a casa dela, devolve as terras dela, devolve os bens dela, e faz a conta, nesses 7 anos, tudo que foi produzido na terra dela, todo o lucro que teve, também devolve para ela. Sabe o que é isso? Deus cuidando. Sabe quem é que cuida da tua vida? É Deus. Sabe quem cuida da tua casa? É Deus. Para de te desesperar. Para de fazer coisa de louco. Para de chutar para tudo que é lado. Confia em Deus. Ele diz que Ele cuida dos pardais. Ele cuida dos lírios do campo. Ele veste os lírios do campo. Ele cuida de tudo e de todos. O que é para Deus cuidar de você? Deus tem cuidado de você. E se talvez Deus não tenha feito mais, é talvez por culpa sua mesmo, porque você tem dificuldade às vezes de acreditar que Ele pode fazer. Talvez você tenha dificuldade que Ele pode realizar algo.
Então nessa noite eu quero terminar orando por vocês, orando por nós, porque eu tenho sonhos que eu enterrei, eu tenho sonhos que ficaram para trás. Simone sabe dos meus sonhos. Quando a gente foi casar, antes de nós casarmos, eu escrevi um sonho. Nesse meu sonho que eu escrevi, nesse desejo que eu tinha, nós tínhamos um lugar. E nesse lugar eu tinha desenhado um lugar com muitos quartos, como se fosse um prédio cheio de apartamentos. E eu queria levar para esse lugar algumas pessoas. Mulheres que são espancadas, abusadas, que não têm para onde ir e acabam tendo que ficar na casa com essa pessoa. Eu queria um lugar para que pudesse levar essas mulheres e cuidar delas. Eu queria um lugar para poder levar os órfãos, as crianças abandonadas que não tinham para onde ir, e eu pudesse então cuidar delas lá. Nesse meu sonho eu queria um lugar onde eu pudesse levar as prostitutas, que por falta de opção, elas têm que vender o seu corpo e se prostituir, porque não tem quem cuide delas. E esse era o sonho que nós tínhamos, desde antes de casar. Eu sonhava, vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer desse jeito, e não sei de que mais. E esse sonho, ele foi enterrado com o passar dos tempos. Por quê? Eu comecei a ver as dificuldades financeiras, as dificuldades burocráticas. E quando eu vim para Passo Fundo, Deus acendeu esse sonho novamente no meu coração. Eu entrei e comecei a fazer faculdade de serviço social. Não concluí ainda. Tranquei esse semestre. Segredo nosso. Muitas atividades não consegui concluir esse semestre. Mas esse sonho, ele está aqui. Só que eu vejo que esse sonho não é só meu. Esse sonho também é do Senhor. Porque Deus deseja que a gente cuide dessas pessoas. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus começou a avivar algumas coisas dentro do meu coração. E Ele começou a me trazer algumas coisas, alguns sonhos que eu tinha, e algumas coisas que eu desejava muito, e que eu comecei a dizer para o Senhor: isso não é possível mais, não, isso não é na tua vontade, não, isso aí não tem como, isso aí é inviável hoje. E Deus começou a falar comigo e disse assim: quê? Como assim? É eu que faço, é eu que realizo, é eu que cuido de ti, é eu que trago as provisões que você precisa. A hora que eu quiser que as coisas aconteçam, vão acontecer. Eu quero dizer para você nessa noite, que talvez você tenha enterrado alguns sonhos no teu coração. Talvez você tenha enterrado alguns desejos, algumas realizações. Talvez tem coisas que você já desistiu e você abriu mão e disse assim: está tudo bem, eu não recebi, está tudo legal, está tudo 10. Não era para mim mesmo. Talvez Deus nessa noite está falando com você, está dizendo: ei, eu não coloquei um ponto final nisso ainda. Talvez você já abriu mão do seu casamento, talvez você já abriu mão da sua faculdade, talvez você já abriu mão da sua profissão, talvez você está quase abrindo mão da sua fé, e Deus está dizendo: ainda não, eu vou ressuscitar. Aquilo que morreu, eu tenho poder para ressuscitar, porque eu cuido de você. Quando tiver fome, fica tranquilo, eu vou te livrar. E quando tu achar que tu perdeu tudo, eu vou restituir tudo para ti novamente. E tu vai ser ganhando, porque tu vai ser restituído de tudo sem precisar ter trabalhado ainda. Deus cuida de você. Deus cuida de nós. Amém? Fecha teus olhos, eu quero orar contigo nessa noite. Aleluia.
Meu Deus, a tua palavra foi pregada aqui nesse lugar. Aquilo que tu colocou no meu coração, eu trouxe à igreja. Talvez sonhos, desejos, talvez alguns projetos, Senhor, estão enterrados nessa noite, dentro de nossos corações. Talvez alguns de nós, ó Pai, nós já decidimos que não vai avançar. Talvez alguns de nós, Senhor, já decidimos e colocamos na gaveta algumas coisas que tu não mandou colocar. Talvez já desistimos do ministério, talvez já desistimos da família, talvez já desistimos da vida profissional, talvez já desistimos da vida amorosa, Senhor. Mas nessa noite tu ressuscita sonhos da nossa vida e do nosso coração, porque tu tens falado conosco aqui nesse lugar e tu tens dito que tu estás cuidando de nós, tu estás cuidando da nossa vida, tu estás cuidando da nossa casa, tu estás cuidando da nossa família, Senhor. Então nós queremos colocar os nossos sonhos nas tuas mãos, queremos colocar os desejos do nosso coração, Senhor, nas tuas mãos, e dizer que nós confiamos em ti, Jesus. Nós confiamos em ti, Senhor. Nós confiamos na tua palavra, nós confiamos nas tuas bênçãos, nós confiamos que tu estás cuidando de nós, Jesus. Tu estás cuidando de nós. Começa a restaurar os sonhos aqui nessa noite, Senhor. Começa, Senhor, a restaurar os sonhos que foram enterrados aqui nessa noite, Senhor. Começa a reavivar, Senhor, a chama talvez dos corações que está apagada nessa noite, o desejo ministerial, Senhor, que foi apagado, os sonhos de conquistas que foram apagados, Pai. Vem reviver aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique em pé nessa noite, levante as tuas mãos, cante ao Senhor, louve ao Senhor. Sim, Senhor, sim, meu Deus. Não me deixes desistir. Aleluia. Até aqui me ajudou o Senhor. Peça para o Senhor como forma de oração nessa noite. Não nos deixa desistir, Senhor. Não nos deixe desistir dos sonhos, Senhor. Não nos deixe. Não nos deixe desistir dos teus projetos. Não nos deixe desistir da tua presença. Não nos deixe desistir, Senhor, nessa noite. Fortaleça-nos, Pai, no teu poder. Fortaleça-nos, Senhor, na tua graça. Fortaleça a nossa vida nessa noite. Diga até aqui. Aqui
Profetiza isso até aqui. Ele não vai deixar você desistir. Ele não vai deixar você só. Você não está sozinho, você está com Jesus. Você não está sozinho, você está com Ele. Ele não quer que você desista, Ele não quer que você abra mão. Ele está contigo. Deus está cuidando de você. Você pode dizer isso para alguém que está perto? Deus está cuidando de você. Dá aquele abraço, Deus está cuidando de ti. Deus está cuidando. Abraça alguém e diz: Deus está cuidando, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de você. Ele está no controle de tudo, Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de você. Não nos deixa desistir, Jesus. Ele está aqui nessa noite dizendo para você: não desista não. Eu estou cuidando de você. Aleluia.